E a lenda diz o seguinte: havia numa aldeia um velho muito pobre que possuía um lindo cavalo branco. Numa manhã, ele descobriu que o cavalo não estava na cachoeira. Os amigos disseram ao velho: Mas que desgraça! Seu cavalo foi roubado. E o velho respondeu: Calma, não chegamos a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está mais na cachoeira. O resto é julgamento de vocês. As pessoas riram do velho. 15 dias depois, de repente, o cavalo voltou. Ele havia fugido para a floresta. E não apenas isso, ele trouxera uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente as pessoas se reuniram e disseram: Velho, você tinha razão. Não era mesmo uma desgraça, e sim uma bênção. E o velho disse: Vocês estão se precipitando de novo. Quem pode dizer se é uma bênção ou não? Apenas diga que o cavalo está de volta. E o velho tinha um único filho que começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde, ele caiu de um dos cavalos e fraturou a perna. As pessoas se reuniram e mais uma vez se puseram a julgar. E não é que você tinha razão, velho. Foi mesmo uma desgraça. O seu único filho perdeu o uso das duas pernas. E o velho disse: Mas vocês estão obcecados por julgamento, hein? Não se adiantem tanto, diga apenas que o meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe ainda se isso é uma desgraça ou uma bênção. Aconteceu que depois de alguma semana, o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar, menos o filho do velho. Amém? Eu gostaria de falar sobre o perigo do pré-julgamento, né? Porque a gente tem a tendência de julgar as coisas muitas vezes pela aparência. Então, acontece uma situação, a gente já dá logo o diagnóstico, a gente já decreta logo o significado daquilo e a gente tem mania de julgar as pessoas. E a gente vê, às vezes, alguém passando por uma dificuldade e a gente sempre atribui aquilo ao pecado. É porque está em pecado, é porque não está andando corretamente diante de Deus. E nem tudo é pecado, né? Cada um tem o seu particular com Deus. E Deus tem a sua forma de trabalhar na vida de cada pessoa. E tem um texto que ele nos ensina muito sobre isso. Está lá em João, no capítulo 13 de João, onde fala sobre o momento em que Jesus lavava os pés dos discípulos. É um texto que tem um significado muito interessante, porque Jesus, ele sendo mestre, ele sendo quem ele era, o líder que ele era, ele em um momento ele abaixou e lavou os pés dos discípulos em sinal de humildade, porque Jesus ele queria dar o exemplo e ele disse: da mesma forma que eu faço, faça vocês também. Mas aquilo foi uma ação, uma atitude que nem todo mundo entendeu. E um dos discípulos, Pedro, ele se levanta e ele fala o seguinte, ele diz assim: Senhor, você vai lavar os meus pés, sabe? Tipo, eu não estou entendendo, isso não existe, sou eu que tenho que lavar os teus pés, E Jesus fala assim: agora vocês não entendem, mas depois você vai entender. E tem coisas que a gente não entende no momento. E se você não entende, não julga. Se você não entende, fica quieto. Se você não entende, só ora. Não fale daquilo que você não sabe, não fale daquilo que você não entende, porque você pode estar cometendo um grande erro em se meter em coisas que você não entende, sabe? Tem coisas que é com Deus, tem coisas que é Deus trabalhando, é o agir de Deus. É diferente na vida de cada pessoa. Então, se você não entende, a menos que você tenha discernimento daquilo, não julga, não se intromete, sabe? Porque Deus tem a forma dele de trabalhar na vida de cada pessoa. E Jesus falou isso. Agora você não entende,
mas depois você vai entender. Lá na frente. Depois você vai entender. E aí, quando Pedro ouve isso, ele diz assim, ó. Não, Senhor, você nunca vai lavar os meus pés, Jesus. Você nunca vai lavar os meus pés. Não é certo isso. Lavar os meus pés, não, é o contrário, sou eu que tenho que lavar os teus. E Jesus fala assim, Pedro, deixa assim, tem que ser dessa forma. Sabe por quê? Porque se não for dessa maneira, você não terá parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E Pedro, nesse momento, ele fala assim, ele cai em si e ele fala assim, não, se é para ter parte contigo, então lava, Jesus. Não lava só os pés, não, lava também a cabeça. E mais uma vez, Pedro comete um erro em confundir as coisas. E Jesus explica para ele, não, Pedro, precisa lavar a cabeça. É só os pés que estão sujos. E às vezes a gente olha para as pessoas e a gente fala, tá em pecado, tem que lavar, tem que se limpar. Ei, às vezes é só os pés que precisa ser lavado. Não é o corpo todo. A gente tem mania de olhar as pessoas e julgar as pessoas. Às vezes não é uma pessoa ruim, sabe? É uma pessoa de coração bom. É só os pés que está sujo. Lava só os pés dele. Precisa pegar a força e jogar embaixo do chuveiro, porque precisa dar um banho inteiro. Às vezes é só os pés que precisa ser lavado. É só um ajuste, é só uma coisinha aqui ou ali que precisa ser consertado. Vai com calma, vai com amor, vai com paciência. Senta, explica. Precisa impor nada, não precisa obrigar nada. Não precisa julgar como um todo. Às vezes é só uma coisinha de nada, sabe? Às vezes é só os pés que precisa ser lavado, não é o corpo todo. Não cometa o mesmo erro da ignorância de Pedro. Tenha discernimento das coisas. Amém? Então, é muito perigoso quando a gente julga precipitadamente as coisas. E às vezes colocamos um ponto final onde era para ter apenas uma vírgula. Nem toda a questão é definitiva e tudo é necessário. A vida é feita de ciclo e para um ciclo começar, outro tem que terminar. E Deus tem um propósito em tudo. Tudo que acontece na minha e na tua vida, Deus tem propósito. Lá em Romanos capítulo 8, 28, diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida. Tudo que acontece, Deus tem um propósito, Deus está trabalhando, sabe? Se eu amo a Deus, se você ama a Deus, se você está em Deus, se você está no Senhor, Deus tem um propósito em tudo que acontece na tua vida. E Deus também tem propósito em tudo que acontece na vida do teu próximo, tudo que acontece na vida do teu irmão. Não julga, não. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus mover. Deus tem um propósito em cada porta que se fecha. Para uma porta se abrir, às vezes outra tem que se fechar. E cada porta que se abre na tua vida, entenda isso, nem todas as portas que se abrem na tua vida é para você entrar, tem portas que se abrem para você sair. Deus tem propósito em cada enfermidade, Deus tem propósito em cada emprego que se perdeu, Deus tem propósito em cada doença que apareceu. Então, nem toda curva é o fim da estrada. Às vezes Deus deixa você perder algo para não perder você. Deus se importa com você, não com o que você tem. Então, às vezes, Deus permite que você perda algo para não perder você. E nos momentos de crise, às vezes é o momento onde Deus mais trabalha na minha e na tua vida. Às vezes aquele momento que você julga a pessoa pelo que ela está passando, é Deus trabalhando na vida dela. Então, foi na ilha de Patmos que João teve a maior revelação.
né? Foi no redemoinho que Deus se revelou a Jó. Então, Saulo precisou cair do cavalo para se tornar Paulo. Jonas conseguiu falar com Deus de dentro do ventre da baleia. Então, José prosperou no Egito. Foi na perseguição de Faraó que Deus deu vitória a Israel. Então, em tempos difíceis, o tempo de crise, os tempos difíceis, as crises são as maiores geradoras de oportunidades. Às vezes, no momento da dificuldade, é onde Deus mais trabalha na minha e na tua vida. Então, a partir de hoje, olha para as pessoas com um olhar de amor. Julga menos, ame mais, ore mais. Deixa Deus trabalhar na vida dele e na tua e na minha também. Amém? Não julgue as pessoas, ajude eles, ore eles e deixa Deus trabalhar. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas.